Fanfic Boku no Hero Izuku, a lenda do espírito de aço. Temporada 2, capítulo 1. Planos de guerra e intenções de cura. Os vilões se preparavam para ir na missão para testar Genkle. Alguns membros da Liga de Vilões, que era comandada por Shigaraki, aceitaram se unir aos Yakuza. O xamã estava verificando o estado da sua parceira. Ficou contente ao ver que estava bem melhor, mas ainda não tinha se recuperado completamente e ainda sentia o corpo dolorido. Safari, desculpe por ser um peso morto, parceiro. O espírito de aço me feriu mais do que eu imaginava. Xamã interno. Eu fiquei surpreso vendo você derrotada. Não precisa se desculpar, não se ganha sempre, ainda podemos cumprir o trabalho. Safari. Isso é o que você acha, mas o que o nosso atual chefe deve achar. Xamã interno. Depois de recrutar esse tal Genkle, vamos resgatar o Shizaki. O mínimo que ele pode fazer é te dar outra chance. Safari. Estamos acostumados com isso, mas e se ele quiser nos matar pelo meu fracasso? Xamã interno. Eu não vou permitir, e sei que se você puder lutar, também não vai. Safari se sentou fazendo um movimento brusco. Safari. Eu consegui entender o estilo dele. Se eu tiver mais uma chance, posso me preparar melhor para essa presa, e então eu. Safari não terminou pela dor, e com leves gemidos de dor, voltou a ficar deitada. Os outros vilões estavam a caminho do quarto de Safari para chamar o xamã para a missão. Xamã interno. Não vejo você tão determinada a derrotar alguém desde que nos conhecemos. Você viu algo especial naquele sujeito para considerar ele um rival? Safari. Claro, antes de sermos aliados foi a mesma coisa com você. Xamã interno. Você não muda mesmo, o seu sangue mais ai forte. Os outros vilões estavam a ponto de entrar. O xamã se inclinou e beijou sua parceira nos lábios. Safari, mesmo gostando do beijo ao ver os outros vilões, empurrou o xamã. Os dois ficaram chocados ao ver os outros vilões, que estavam surpresos. Tvise parecia muito emocionado. Safari. Seu idiota, eu sempre digo para termos cuidado com isso. O que eles vão pensar? Perguntou apontando para os vilões. Steine. Até o Shizaki ser resgatado você é o nosso líder. Está claro que você se importa com sua parceira. O melhor vai ser você ficar aqui e cuidar dela. Seu psicológico pode ficar abalado. Se você for, vai acabar cometendo erros, e não podemos arriscar perder você. Xamã interno. Mas como eu vou supervisar vocês? Steine mostrou um comunicador. Steine. O covil dele não fica muito longe. Eu assumo a missão, pode nos supervisar pelo comunicador. Se ele aceitar negociar, pode falar com ele pelo comunicador também. Xamã interno. Obrigado, Steine. Encare isso como parte do pagamento por ter nos resgatado. Tvise. Eu quero ajudar a cuidar da senhorita Safari. Não sou o melhor lutador da liga muscular. Verdade, esse sou eu. Tvise. Na verdade, Steine, eu disse um melhor lutador, não mais forte. Xamã interno. Quer mesmo me ajudar? Tvise. Claro, pensa bem, eu posso fazer 2 cópias suas. Com nós e suas cópias, teremos 4 para ajudar a senhorita Safari com as dores. Xamã interno. Obrigado. Os vilões foram até o covil de Genkle. E em um momento calmo Twise conversou com a xamã. Twise. Então acha que depois que resgatarmos o Shizaki, ele vai aceitar salvar a Toga? Digo e que da Liga só o Davi, o Spinner e eu aceitamos ajudar os Yakuza. E na Liga ninguém além de mim ligou para a Toga ter sido pega. Xamã interno. Isso vai depender muito do Shizaki. Se ele considerar ela útil para os Yakuza, vai resgatar com certeza. Twise. Espero que resgate a Toga e minha melhor amiga. Pressão e os membros da força secreta estavam nervosos, pois na manhã seguinte se comunicariam diretamente com integrantes do governo japonês com uma proposta que muito provavelmente considerariam absurda. Pressão nervoso decidiu fazer uma visita à cela de Toga naquela noite, entrando calmamente no quarto onde se encontrava a cela. Toga, você por aqui tão tarde? Que um pouco de ação noturna por acaso? Disse com um sorriso pervertido, mas logo adotou uma expressão mais triste ao ver Pressão. Mesmo que eu quisesse, não tô com cabeça para isso agora, Toga. Toga, então por que veio aqui? Pressão. E se eu te dissesse que posso te ajudar a sair dessa cela? Tal pergunta surpreendeu Toga e fez seu coração acelerar. Toga, você vai me ajudar a escapar?
Eu fiquei tão preocupada depois que a Liga de Vilões não deu nenhum sinal de que viria me resgatar. Não sabia que você gostava tanto de mim a ponto de trair seus amigos. Pressão. Pera, eu simpatizei com você, mas não vou mudar meus métodos. Toga. Então o que pretende fazer? Pressão. Te dar uma chance de reabilitação. Toga, ao ouvir aquelas palavras, mostrou uma cara triste. Toga. Pressão, não nos conhecemos há muito tempo. Eu já matei antes, fiz coisas que todos consideram horríveis. Você confia em mim a ponto de acreditar que eu posso ser reabilitada? Pressão. Eu admito que parece loucura, mas passar o tempo com você foi divertido. Mesmo nesses poucos dias eu acho que consegui ver um pouco de bondade em você. Talvez tenha alguma chance de se redimir. Toga. Você é mesmo um herói, garotão, mas se realmente tivessem acreditado em mim antes eu não teria terminado assim. Pressão. Bem, talvez me ajude a entender se você me contar como terminou assim. Toga. Você quer mesmo saber? Pressão apenas confirmou com a cabeça. Toga. Tá bem, eu conto, mas só se depois você contar porque não gosta de abraços. Pressão. Feito. Toga. Bem, eu imito Toga. Nasci como filha mais velha da família Toga. Desde pequena, por causa do meu Kirk, eu mostro um grande interesse pelo sangue. Eu nunca soube bem o porquê, só sei que coisa do meu Kirk eu simplesmente acho algo lindo. Quando eu era pequena, eu levei um pássaro morto todo ensanguentado para os meus pais. Não lembro bem como eu peguei o pássaro, mas meus pais se preocuparam muito por eu achar um animal ensanguentado lindo. Então tentaram reprimir minhas anormalidades. Pressão. Péssima ideia. Eu que tenho problemas com a raiva, sei melhor que ninguém que se você se reprime muito, uma hora vai explodir que nem bomba relógio. Toga. Foi isso mesmo que aconteceu. Por um tempo eu fui conhecida na escola como uma garota alegre e comportada, até me apaixonei por um garoto chamado Saito, ou pelo sangue dele eu acho. Depois de uma briga o Saito acabou sangrando, isso fez meu coração bater mais forte. Nesse momento eu explodi, usei um stilt para abrir uma ferida no Saito e literalmente bebi o sangue dele de canudinho. Todos ficaram assustados. Depois disso eu sumi. Eu até pensei em me entregar, pensei que apesar de tudo meus pais ainda estivessem preocupados, mas aí eu vi meus pais sendo entrevistados pela mídia. Disseram em rede nacional que sempre me consideraram uma causa perdida e que eu sempre fui ruim. Mas se isso fosse mesmo verdade eu não teria obedecido e suportado quando queriam que eu me reprimisse. Por um tempo eu realmente achei que estava fazendo tudo certo e que eu poderia ter uma vida normal. Eu sei que eu era uma pessoa difícil pelo meu Kirk, mas eu só queria ser uma boa filha. Então quando eu vi que minha própria família desistiu de mim, a minha única opção foi me refugiar nessa couraça de sangue que era a única coisa que me motivava. Virar vilã foi a única forma que eu tive para sobreviver. Acabei cometendo alguns assassinatos e pouco depois fui recrutada pela Liga de Vilões. Eu tentei me relacionar com os membros, mas acho que o Tuvaize foi meu único amigo na liga. O resto você já deve saber. Pressão ficou calado por um tempo pensando na história de Toga. Toga, agora é sua vez de contar como o seu Kirk te afeta. Por que você não gosta de abraços? Pressão. Bem, tudo começou literalmente quando eu nasci. Meu nome real é Kintaro. Meus pais me deram esse nome porque queriam que como seu primeiro filho eu crescesse forte e saudável. Meu Kirk se manifestou nas minhas primeiras semanas de vida, como com o primeiro ser humano com Kirk presente, Mikidawa, que quase deixou os pais surdos com o primeiro choro. Nas minhas primeiras semanas de vida, meu pai gostava de brincar comigo me dando seu dedo para que eu apertasse. Esse é um reflexo comum nos bebês e um reflexo de compressão. Tudo estava normal até que um dia eu apertei e quebrei o dedo do meu pai. Minha mãe disse que meu pai gritou de dor. Meu pai foi atendido no hospital e aí analisaram mal Kirk. Se chama braços de pistão. Me dá uma grande força nos braços, mãos e dedos. Eu posso demolir paredes de concreto e lançar rajadas de ar comprimido com eles, mas é difícil de controlar. E quanto mais bravo eu fico, mais difícil e garantir que eu não vou moer os ossos de alguém com um aperto de mão ou abraço. Apesar de alguns acidentes, quebrando coisas na infância, tudo correu bem sem nenhum problema sério, até eu fazer 6 anos.
Vi um herói que tinha um corpo de aço lutando contra um vilão que controlava a eletricidade e os raios. Pelos quirks dá para ver que o herói estava com dificuldades. O dia estava nublado e com uma técnica o vilão criou uma tempestade. Eu estava lá torcendo pelo herói e sabendo que a qualquer momento o vilão poderia vencer. Corri lá sem pensar e decidi bater no vilão com toda a força que eu tinha. Cheguei lá correndo e bati bem no meio das costas do vilão. O impacto foi forte o suficiente para interromper o kirk do vilão, mas a maior surpresa foi ver o vilão se retorcer de dor. O herói me agradeceu e eu tive a chance de acompanhar o herói ao hospital. Os dois foram ao mesmo hospital com o vilão escoltado pela polícia e outros heróis. Claro que tudo aquilo virou notícia e a imprensa estava do lado de fora. Com a permissão do herói, eu e meus pais vimos o raio-x do vilão. A coluna dele estava esmoída, se ele tivesse sorte só ficaria paralítico. Toga. Uau, eu impressionada com o estrago que você fez no tal Katsuki Bakugou, você é mesmo muito forte. Pressão. Isso não foi só forte, foi cruel. Sem anestesia, dava para ouvir os gritos de sofrimento dele. Eu pedi desculpas, eu disse que só queria parar ele, que não queria ninguém sofrendo assim. A reação do herói me surpreendeu. Ele disse: você foi muito imprudente, mas com esses poderes mesmo que tenha que trabalhar duro, vai ser um ótimo herói. Ele me ofereceu sua mão para um aperto de mão, disse que ela era dura como um mais resistente aço temperado. Eu fiquei tão feliz que pedi as duas e apertei elas sem medo. Então, o aperto de mão fez as mãos de aço serem amassadas como latinhas de refrigerante. Ele gritou de dor, coisa que surpreendeu e alertou os heróis policiais. Chorando eu disse que tinha feito aquilo sem querer. Eu nunca vou esquecer a forma como quase todos naquele quarto de hospital olhavam para mim. Me olhavam como se eu fosse um vilão, como se eu fosse algum tipo de monstro. Aquela foi a primeira vez que eu destruía metal assim. Eu estava crescendo, meus poderes estavam aumentando, mesmo treinando para controlar eles e usar eles ao meu favor. Eu fiquei com medo, e o que aconteceu depois e bem trágico, disse o ex-vigilante derramando algumas lágrimas sutis que Toga percebeu. Enfim, se eu tivesses que contar a história toda demoraria muito, e amanhã eu tenho que acordar cedo. O ponto é eu que acho que apesar de tudo demos algo em comum. Toga. Verdade, mas pelo menos você está melhor, que eu tenha alguma chance de se controlar. Pressão. Eu quero dar essa chance a você. Eu não vou poder garantir uma solução e provavelmente se existir alguma chance vai levar bastante tempo, mas aceita tentar encontrar uma solução. Aceita que o governo investigue seu kirk para ter alguma chance de controlar seu desejo de sangue? Toga. Se você me contou essa história, quer dizer que confia em mim? Não confia? Pressão confirmou com a cabeça. Toga. Se você confia em mim mesmo e quer mesmo me dar uma chance, por favor prometa. Toga colocou o mendinho no vidro da cela. Toga, me prometa que se começarmos com isso você não vai desistir de mim. Se começarmos com isso, por favor, não me abandone no meio do caminho. Pressão também colocou seu dedo no vidro. Pressão, eu prometo, Iniko. Toga, obrigada Kentaro, obrigada. Toga parecia querer chorar, e derramou algumas lágrimas. Uma pequena rachadura se formou do lado de fora de cela. Pressão, sem notar a rachadura, saiu para se preparar para o encontro com o governo amanhã. No dia seguinte, o rei de vigilantes colocou suas melhores roupas e se arrumaram para ter a melhor aparência possível. Tudo seria feito a partir de videochamada. Pela a sorte dos vigilantes, Edgeshot e Besto Jeans concordaram em participar, pois daram que a ideia de Pressão poderia ser um ponto de partida para uma sociedade menos caótica e com menos vilões. A videochamada começou e a tela ficou dividida entre Edgeshot, Basto Jeans e um grupo de homens de terno, provavelmente cargos importantes do governo ou da indústria farmacêutica e medicina japonesas. Membro do governo. Bom dia a todos. Agradecemos a presença dos heróis profissionais. Agradecemos os esforços de vocês para ajudar. Seus quirks são bem úteis e fortes e vocês trabalham bem juntos. E apesar do passado de vocês como vigilantes, o fato de estarem dispostos a cooperar com o sistema e se arriscar no trabalho de espionagem mostra uma vontade legítima de se tornarem heróis. Por favor, conte sobre a proposta com mais detalhes e fale sobre a nossa paciente.
Pressão contou tudo para os integrantes do governo sobre Toga e como a conheceu, mas omitiu o passado de Toga, porque pensava que era algo que apenas ela tinha o direito de contar, não queria atrair a confiança dela. Enquanto isso Toga notou a rachadura no vidro à prova de balas da cela. Começou a bater e fazer pressão naquele ponto até que o vidro finalmente quebrou. Toga terminou com a mão direita ferida pelo vidro, mas estava livre e para sua sorte parecia que o alarme tinha falhado. Toga caminhou chegando por acaso na mesma sala onde os ex-vigilantes, os heróis e o governo estavam tendo sua reunião por videochamada, ouvindo tudo que diziam sobre ela. Membro do governo, você realmente confia naquela vilã? Pressão. Eu sinceramente não posso dizer que confio plenamente, mas eu tenho que admitir que simpatizei com aquela garota, e temos coisas em comum, além dos problemas com nossos quirks até. Membro do governo. E como você sabe que ela não está te manipulando e ganhando tempo para um resgate? Pressão. Ninguém parece vir para resgatar ela até agora, pelo que ela disse só um membro da liga era considerado um verdadeiro companheiro por ela. Além disso eu tive que me virar sozinho cedo, cresci na rua, tive que lidar cedo com pessoas traiçoeiras que só queriam tirar vantagem dos outros. Meus amigos e principalmente eu desenvolvemos um sexto sentido para quando alguém tenta nos passar a perna. Não notei essa intenção nela, pelo menos não comigo. Ed Shot. Ela aceitou ser tratada. Pressão. Eu tive certeza de explicar tudo para ela bem. Eu disse que demoraria e que não teria garantia de funcionar, mas eu dei essa chance para ela e ela aceitou. Basto jeans? No melhor dos cenários, isso vai ajudar muito a sociedade. Membro do governo 2. Mas mesmo que possamos resolver alguns efeitos negativos dos quirks, não temos garantia de resolver todos os problemas dos quirks. Algumas pessoas podem ter tantos problemas por seus quirks que consideram eles maldições. Pensando assim, até aprimorar a tecnologia das balas anti-quirk seria uma opção, mas infelizmente outro grupo de vilões roubou. Membro do governo. E ainda que possamos solucionar os efeitos negativos e deixar os positivos para os que queiram continuar com seus quirks, não sabemos se será um mercado lucrativo. Wink. Será lucrativo. Pensei que a ideia era ajudar as pessoas. Membro do governo. Não posso informar os detalhes, mas estou muito ligado à área da medicina, por mais que a prioridade para os médicos, assim como para os heróis, seja salvar vidas. A venda de medicamentos, assim como de qualquer outro produto, exige dinheiro e um mercado. Infelizmente não podemos investir grandes quantidades de dinheiro para atender uma parte da sociedade que por seus problemas se esconde e não revela seus casos, e que além do mais é uma minoria. Pressão. Essas pessoas, pelo menos muitas delas devem querer ajuda, pensai só no dinheiro e muito egoísta, e pessoas assim são uma minoria por enquanto. Se com o tempo a quantidade de quirks fortes e instáveis aumentar, muitos vão se descontrolar, e se a sociedade não estiver preparada vai ser um caos talvez tão grande quanto o que aconteceu quando os quirks surgiram. Techmaster. Além disso e estranho vocês não quererem realizar pesquisas para ajudar pessoas que poderiam se tornar possíveis vilões por suas más experiências e rejeição social com a medicina, mas gastar dinheiro e recursos consertando estragos das batalhas e criando prisões especiais para super vilões que mesmo lentamente estão cada vez mais lotadas. Monebor do governo 3. E muita audácia sua garota, você não tem ideia do esforço que fazemos para manter a paz. Wink. Qual esforço esconder e ignorar os que precisam de ajuda? Nem até que temos problemas com nossos quirks. E em muitos países o governo não pensa nos jovens das comunidades mais pobres, mesmo que eles tenham quirks bons para ser heróis, o governo nunca faz nada para ajudar que realmente faça diferença a longo prazo. Techmaster. Isso mesmo, o povo não pode ignorar os problemas assim, nesse ritmo a humanidade vai ficar fraca. Existe um provérbio que diz que os tempos difíceis criam homens fortes criam bons tempos, os bons tempos criam homens fracos e os homens fracos criam tempos difíceis. E nenhum de nós quer estar na última parte do ciclo, certo? Membro do governo. Está sugerido que somos homens fracos por não querer controlar essas aberrações. Pressão controlar não.
Entender e ajudar. A Himiko Toga pode ter feito coisas horríveis, matado, roubado e pode ser que mesmo que a gente tente, não seja possível ajudar. Mas vocês desistindo de pessoas como ela sem nem tentar, não são melhores que ela, ou Alforone ou qualquer outro vilão. Ignorar quem precisa sem fazer nada quando você pode ajudar de alguma maneira, e é algo desprezível. Toga revelou sua presença e foi correndo em direção à pressão. Antes que o Inktek Master pudesse entrar em guarda, Toga correu e abraçou pressão. Pressão entrou em pânico com medo de ferir Toga sem querer. Rapidamente juntou as mãos. Pressão começou a soar frio de nervoso. Toga, obrigado por querer me entender. Pressão. Toga sentia como o corpo musculoso de Pressão era macio. Toga, como alguém capaz de demolir paredes de concreto e amassar o aço pode ter um corpo tão macio e tão caloroso? O sangue dele era de sal doce? Não posso pensar nisso. Besto Jeans? Realmente parece que ela confia no Pressão. Toga desfaz o abraço e se afasta. Membro do governo, vamos fazer um trato. Ela estará livre da cela se ela passar uma semana com vocês fora da cela sem causar problemas e causar feridas graves. Vamos aceitar realizar a pesquisa com ela como voluntária. Vocês devem reportar tudo aos seus supervisores da forma mais detalhada possível nessa semana. Estamos entendidos, ex-vigilantes? Sim, estamos. Os vilões retornaram para o covil com Genclé e ficaram surpresos ao ver Shizaki no covil junto ao resto da liga de vilões, e Safari parecia estar totalmente curada, se movendo livremente. Steine, quando Eiyore chegou. E como ela está curada? Shizaki, eu usei um truquezinho derivado do meu Kir, desconstruí as partes quebradas e logo reconstruí no seu estado original, doloroso mas eficiente. Muscular. Tá certo, mas como vocês escapam? Alfornoe, eu posso responder essa pergunta. Muscular. Todos os vilões menos os que já estavam presentes no covil antes, sentiriam um calafrio ao ouvir a voz de Alforone. A imagem do vilão apareceu em um monitor. Alforone, eu usei meus infiltrados na polícia e mexi uns pauzinhos subornando policiais corruptos. Eles soltaram o Shizaki rapidinho. Eu fiz isso porque eu pensei que estava fazendo um bom trabalho criando uma semente maligna com o Shigaraki, mas depois que o Shizaki apareceu percebi que eu estava mal criando o Shigaraki e que eu precisava de alguém mais maturo e astuto para ser meu sucessor, mas acima de qualquer coisa eu vi no Sr. Shizaki a mesma ambição que eu tenho. A de conseguir todo o poder para ter todos aos meus pés. Safari, obrigado por me curar, Sr. Shizaki. Shidaki. Só fiz isso para poder te mandar de volta para a Tanzânia com facilidade. Você não serão pagos, vocês fracassaram. Xamã interno. Como assim? Eu recuperei as balas anti-Kirk e trouxe para o senhor vilões que, se me lembro bem, o senhor definiu como subordinados de primeira classe. Isso vale pelo menos metade dos 50 milhões que combinamos. Shizaki. Bem, você tem razão, então vou mandar vocês de volta com 25 milhões assim que recuperarem a Eri para mim. Safari, eu não aceito isso. O espírito de aço foi mais forte do que eu esperava. Ele me derrotou, não vou embora antes de compensar essa derrota. Shizaki, você não tem nada que provar para mim. Safari, tem razão, mas depois daquela derrota a coisa foi além de você. Me dá só mais uma chance e eu prometo que derroto ele. Já tenho tudo planejado, pensei que queria alguém para vencer ele no próprio jogo. Shizaki, o meu novo sensei me mostrou os novos projetos para uma nova geração de gnomos mais inteligentes. Já temos um protótipo pronto chamado Alta Gama. Ele tem como alvo o atual herói número 1 Endeavor. Tenho certeza que logo criaremos um gnomo com as habilidades certas para vencer o espírito de aço. Safari, aposto com você que ele não vai perder para sua concha de retalhos de meia tigela. Shizaki, e mesmo. Safari. Se eu vencer a aposta você me dá outra chance e se eu derrotar o espírito de aço você nos manda de volta à Tanzânia com 75 milhões. Shizaki, e se o nosso próximo gnomo vencer ele? Safari, voltamos sem nada. Xamã interno, que? Safari, somos sócios, você não pode tomar essa decisão sem meu consentimento. Safari, calado. Como guerreiros, você e eu sabemos o que vai fazer ele vencer a aberração que o japonês tiver. Alforone,
Você encontrou subordinados interessantes no exterior, depois que eu me livrar da Melissa Shield do Oniforal. Pode ser uma boa ideia buscar bons sócios no exterior. Shizaki. Fico feliz que tenha gostado da minha iniciativa, sensei. Disse Shizaki com reverência que mostrava respeito. Enquanto isso, Izuku finalmente estava oficialmente recuperado e foi autorizado a retornar à sua rotina normal com os treinos na mesma intensidade. Porém Nightwish, pelo contrário, estava à beira da morte e Mirio, Babogol e Almighty se despediam do herói que dava suas últimas palavras a Mirio. Sir. Mirio, continue sempre sorrindo, você será um herói fantástico com aliados fantásticos. Sir. Almighty. Toshinori. Por favor, amigo, pode me chamar de Toshinori. Sir. Eu vou ter que confessar uma coisa, no fundo eu sempre odiei minha individualidade. Parte do que faz a vida incrível e não sabermos do futuro. Às vezes é muito frustrante saber que você pode ver o futuro e fazer com que nada te surpreenda ou que nenhum problema seja um real desafio se você já pode antecipar tudo. No entanto, poucas vezes, acontece algo que é simplesmente extraordinário, algo tão improvável que nem mesmo eu poderia esperar. Aqueles garotos, o espírito de aço, e disso que eu tô falando. Você tem que saber o acontecimento que vai garantir um futuro melhor. Toshinori. Mas eu não tenho seu poder, como eu vou saber? Sir. Chegue mais perto. Toshinori chegou mais perto e se sussurrou no seu ouvido suas últimas palavras. Sir. Foi um amanhã melhor. Quando você ouvir essas palavras ditas em nome da justiça, saberá que o futuro está em boas mãos. Tocando em seu amigo e antigo parceiro, Sir fechou os olhos para dar seu último suspiro e ter uma última visão com seus últimos pensamentos. Mente de Sir. Eu vejo o sol nascente, naquele momento o bom herói morreu, naquele momento os presentes perderam o herói, um mentor ou amigo. Em um sábado, enquanto Izuku treinava, Mei chegou para fazer uma visita com seu pai que foi recebido por Inko. Ambos viram Izuku treinando no quintal. Mei ia falar com Izuku, mas seu pai a interrompeu. Hidetaka. Mei, se importa se eu falar com Izuku em particular? Só vai levar uns minutos. Mei. Bem, não tem problema, só me avisem quando terminarem. Hidetaka confirmou com a cabeça. Hidetaka se aproximou. Quando viu o pai de Mei se aproximar, Izuku parou seu exercício. Izuku. Olá, Sr. Atsumi. Hidetaka. Olá, eu já sei sobre o espírito de aço e tudo mais, eu só não falei sobre isso com a Mei porque queria passar um tempo bom com ela sem discussões. Izuku. Onde quer chegar? Hidetaka. Izuku Midoriya, até onde foi seu relacionamento com a minha filha? Izuku. Bem, o senhor sabe que sempre fomos bons amigos, mas agora eu diria que somos namorados não oficiais. Hidetaka. Como assim? Izuku. Não me entenda mal, eu realmente amo a Mei. Eu só disse isso porque ainda não assumimos esse status e não contamos para a minuto em que nos beijamos. Não se preocupe, não fizemos nada além de beijos. Hidetaka. Quantas vezes vocês se beijaram? Izuku. Bem, contando com a que o senhor viu 2 se eu não me engano. Senhor Hidetaka, sei que pode ser um choque, mas eu prometo fazer o meu melhor para proteger sua filha e fazer ela feliz. Ela sempre está do meu lado, sempre foi minha amiga e sem ela não seria possível ser o espírito de aço. Hidetaka. Pera, e você diz que ama Mei de forma genuína ou só diz isso porque ela te ajuda a ser o espírito de aço? Izuku ficou chocado e mesmo detestando a ideia lentamente se coevou diante de Hidetaka. Izuku. Me perdoe, Sr. Atsumi, me perdoe por me expressar mal. Conhece aquele exercício famoso do dilema do herói? Hidetaka. Um ter é incapaz de parar, está andando e indo em direção a um grupo de 10 pessoas nos trilhos. Você pode desviar o trem, mas no outro trilho existe uma pessoa no trilho, quem você salva? Izuku. Isso, esse mesmo. O correto seria sacrificar uma pessoa para salvar as 10, porque mesmo que não possa salvar todos, o dever de um herói deve salvar o máximo de pessoas possível. Se a minoria das pessoas fosse meus pais, caso eles implorassem, eu salvaria o outro grupo de 10 pessoas, mas existe uma pessoa nesse mundo que me faria escolher salvá-la a custo de 10 vidas, sem importar o que ela diga, sem importar como ela tente me convencer. Nós dois conhecemos bem essa pessoa, Sr. Atsumi. Hidetaka. Minha filha gosta muito de você e ela já disse o quanto você detesta se ajoelhar.
Se você é capaz de dizer isso de joelhos para mim, e o suficiente para acreditar que o amor de vocês é mútuo e real. Obrigado por aceitar nosso relacionamento, Sr. Atsumi. Hidetaka. Sem problemas, mas vocês não vão poder cruzar a linha dos beijos sem no mínimo ter minha permissão, e se eu der, caso não se sintam prontos para uma responsabilidade enorme e bom se prevenir. Izuku. Não é como se esse tipo de coisa fosse muito frequente no Japão, mas é sempre bom lembrar. A rotina voltou a ser a de sempre para Izuku e Mei, com exceção de que Mei agora estava em contato constante com a Aerotech revisando projetos para o novo modelo da armadura do espírito de aço, que logo seria construída por eles em um estágio de verão que começaria em breve. Quando Endeavor fez sua estreia como novo herói número 1, Izuku e Mei foram convidados por Kirishima e Bakugo para assistir junto aos alunos do curso de heróis. Izuku vibrou junto aos outros quando o herói saiu vitorioso, e Todoroki ficou especialmente feliz porque além dessa vitória sabia que seu pai realmente tentava mudar e corrigir os erros do passado. Ao ver a derrotade alta gama, os vilões começaram a preparar o Nomu que lutaria contra o espírito de aço.